Capítulo 101 A Tumba dos Antigos. Anel de ocultação, classificação B, um anel feito de escuridão e pedras de sombra. Tem o efeito passivo de ocultação no usuário. Depois de usar o anel, você pode esconder sua presença de qualquer pessoa abaixo do rank B. Aumente o poder das trevas e as habilidades do tipo sombra por uma pequena margem. Uma vez por dia você pode usar a habilidade anexada do anel, Invisibilidade Total. Invisibilidade Total. Depois de ativar a habilidade, ninguém abaixo do rank B será capaz de vê-lo por 1 minuto. Evan leu os detalhes do anel e ficou surpreso ao ler que ele pode esconder sua presença de qualquer pessoa abaixo do rank B logo após usar o anel. Com a ajuda deste anel poderei caçar monstros na selva com mais eficiência, Evan pensou e ficou muito animado. Como ele precisava de um grande número de núcleos de rank C para avançar seu monarca e seu núcleo principal, ele estava pensando em ir para a região selvagem para caçar monstros de rank C depois de algum tempo. Com a ajuda deste anel, ele terá mais facilidade mesmo quando enfrentar monstros de classificação C+. Ele pode esconder completamente sua aura mesmo de um monstro de rank C+, contanto que o monstro não o veja com os olhos, ele não será capaz de sentir sua presença. Junto com o efeito de ocultação passiva, o efeito que aumenta o poder da sombra e a habilidade escuridão também foi muito grande. Suas habilidades de caminhada nas sombras e bala de sombra dimensional serão aprimoradas por causa do anel. Fora isso, a habilidade anexada que pode torná-lo totalmente invisível por 1 minuto será de grande ajuda para ele se ele encontrar um grande grupo de monstros de classificação C+ na selva. Usando esta habilidade ele será capaz de escapar de qualquer monstro de classificação C+. É um item de assassinato perfeito, Evan pensou e achou bastante absurdo que com a ajuda deste anel, ele pudesse facilmente assassinar qualquer caçador de rank C+. Depois de ler os detalhes, Evan usou o anel. Quando Evan usou o anel ele não sentiu nada. Quando Evan não sentiu nada, ergueu uma sobrancelha e pensou que o anel não estava funcionando. Mas Valerie, que vinha em sua direção depois de coletar a flor, se assustou quando de repente sentiu a aura de Evan desaparecer completamente. Se ela não o estivesse vendo com os olhos, tinha certeza de que não seria capaz de dizer que ele estava ali. Esse anel é muito bom, disse Valerie porque ela naturalmente notou a aura de Evan desaparecer depois que ele usou aquele anel. Evan, que estava pensando que o anel não estava funcionando, olhou para ela e percebeu que ela estava olhando para o anel dele com um olhar de inveja. Parece que o anel está funcionando, Evan pensou depois de ver o olhar invejoso de Valerie. Evan ignorou seu olhar de inveja e olhou para o orbe dourado que flutuava na frente dele. O que devemos fazer com este orbe? Evan perguntou a Valerie, já que ele não sabe como obter as informações armazenadas dentro do orbe de informações. Valerie veio ao lado dele e disse enquanto olhava para o orbe dourado, você só precisa colocar a mão nele e obterá as informações que estão armazenadas dentro dele. Evan acenou com a cabeça e colocou a mão no orbe dourado de informações. Assim que Evan colocou a mão no orbe, ele começou a brilhar com uma cor dourada brilhante. De repente, Evan sentiu alguma informação sendo transmitida ao seu cérebro. Ele franziu a testa um pouco porque sentiu uma sensação de formigamento na cabeça. Mas a sensação de formigamento logo desapareceu e o orbe também parou de brilhar. Crack! Crack, cracked. Depois que o orbe parou de brilhar, ele logo começou a rachar e se transformar em partículas douradas que desapareceram no ar. Valerie, que estava ao lado de Evan, olhou para ele ansiosamente, querendo saber quais informações ele recebeu do orbe. Após cerca de 20 segundos, Evan respirou fundo e digeriu completamente a informação que recebeu do orbe. Que tipo de informação você recebeu? Valerie perguntou a Evan. Evan sorriu ao ouvi-la e disse, é algo sobre o mundo superior. Valerie ficou ainda mais animado ao ouvi-lo e argumentar para que ele continuasse. No orbe, havia na verdade informações sobre um lugar chamado Tumba dos Antigos. Evan começou a contar a Valerie sobre as informações que recebeu.
Na verdade, existe um lugar chamado Túmulo dos Antigos no mundo superior que é um reino especial e abre a cada 10 anos. Pessoas de todo o mundo entram nesta tumba antiga sempre que ela é aberta. Não havia informações sobre o que há dentro desta tumba dos antigos, mas Evan recebeu informações de que apenas pessoas que estão no nível 2 evoluídos centrais ou abaixo podem entrar nesta tumba. Evoluídos principais de nível 2. Valerie murmurou depois de ouvir Evan não entender o que isso significa. Acho que depois de limpar a Torre da Ascensão, quando você for para o mundo superior, seu núcleo avançará para o nível 1, e as pessoas do mundo superior se autodenominam evoluídos em vez de caçadores, disse Evan depois de ponderar por um momento. Valerie, que ouviu Evan, achou isso razoável e acenou com a cabeça. Embora não seja muito, agora tenho uma compreensão geral do que acontecerá com meu núcleo depois de ultrapassar o Rank S, Evan pensou e olhou para a plataforma que agora estava vazia. Você coletou sua flor? Evan perguntou a Valerie, que acenou com a cabeça. Evan olhou para a segunda flor de coração de gelo e estava prestes a ir até lá para pegá-la quando Valerie o parou e deu-lhe uma caixa preta. Use esta caixa para guardar a flor ou ela perderá energia, Valerie disse a Evan quando viu que ele estava olhando para a caixa com uma expressão confusa. Um olhar compreensivo apareceu no rosto de Evan após ouvi-la, ele agradeceu pela caixa e caminhou em direção à flor para pegá-la. Fim do capítulo. Capítulo 102 Perigo, Parte 1. Quando Evan chegou perto da flor do coração de gelo, ele não pôde deixar de franzir a testa sentindo a energia fria da flor. Ele estendeu a mão para puxar a flor, mas sua expressão mudou quando sua mão quase congelou assim que tocou a flor. Ele rapidamente puxou a mão e não pôde deixar de amaldiçoar ao ver que sua mão estava coberta de gelo. Ele olhou para Valair que ainda estava de pé na plataforma e a viu olhando para ele com um sorriso malicioso no rosto. Ele imediatamente entendeu que ela já sabia que isso iria acontecer, mas não lhe contou com antecedência. Você pode coletar esta flor para mim? Evan perguntou com a boca trêmula porque sabia que ela tinha o elemento gelo e seria fácil para ela coletá-lo. Ele pode coletar a flor usando reforço de mana, mas seu corpo ainda não estava em condições de usar reforço de mana depois de sua luta anterior contra a Piton. Claro, disse Valair com um sorriso. Evan, que a ouviu, ficou surpreso porque não esperava que essa mulher com morte cerebral concordasse tão facilmente. Valerie se aproximou de Evan e depois de pegar a caixa preta dele ela pegou a flor para ele. A propósito, você está planejando vender esta flor, não é? Depois de coletar a flor, Valerie perguntou a Evan. Sim, Evan não negou porque realmente estava planejando vender esta flor. Embora a flor do coração de gelo fosse incrível, ele não tinha utilidade para ela. Esta flor é muito rara, devo conseguir uma quantia decente de dinheiro, Evan pensou, sentindo-se um pouco animado com o dinheiro que receberá após vender a flor. Então por que você não vende para mim? Valerie, que ouviu que Evan estava planejando vender a flor, perguntou a ele. Evan pensou por um momento e perguntou, quanto você está disposto a pagar por isso? Quanto você quer? Valerie não respondeu, mas perguntou a ele. Não sei muito pouco sobre o preço desse tipo de coisa, vamos esperar antes de sairmos da masmorra para podermos conversar sobre isso, disse Evan, sem dar nenhum preço aleatório. Ele sabia que a flor do coração de gelo era muito preciosa e não queria vendê-la barato. Valerie não se importou e devolveu a flor de coração de gelo para Evan. Contanto que Evan vendesse a flor para ela, ela estava bem com isso. Embora uma flor tenha sido suficiente para ela despertar seu físico, ela ainda pode usar a flor do coração de gelo para outras coisas. Vamos voltar, ainda temos que limpar 5 flores desta masmorra, disse Evan a Valerie depois de guardar a flor. Ouvir Evan Valerie sorriu e balançou a cabeça. Não podemos continuar limpando o resto dos andares, por quê? Evan perguntou franzindo a testa porque queria coletar mais núcleos depois de limpar os andares. Além disso, do 6º ao 10º andar,
Eles enfrentarão monstros de classificação C+, para que ele possa coletar uma boa quantidade de núcleos de classificação C+. Agora que ele tem o anel de ocultação, ele estava ainda mais confiante em coletar muitos núcleos. Porque justamente quando Valerie estava prestes a explicar a ele, Evan sentiu algo e sua expressão mudou. Valerie também percebeu isso e disse com um sorriso: estamos sendo teletransportados para fora daqui. Assim como ela disse, tanto Evan quanto Valerie brilharam com uma luz prateada e no segundo seguinte eles desapareceram das ruínas. Swish! Uma luz prateada brilhou do lado de fora do portal de entrada da masmorra do mundo gelado e duas pessoas apareceram lá. Evan viu que eles foram teletransportados para fora da masmorra e olhou em volta com uma cara atordoada. Apenas um momento atrás ele estava pensando em coletar alguns núcleos de classificação C+, e agora ele estava fora da masmorra, exatamente o que estava acontecendo. Ele olhou para Valerie com um olhar questionador, incapaz de entender o que aconteceu. Valerie, que viu Evan olhando para ela confuso, explicou a ele: depois de limpar as ruínas de uma masmorra, você será teletransportado para fora dela, assim como você é teletransportado para fora depois de limpar o último andar. Depois de dizer que ela olhou para o portal do mundo gelado, ao contrário de antes, o portal estava agora mais escuro do que antes e as flutuações de energia que ele estava liberando também eram mais fracas do que antes. Assim como cada vez que depois de limpar uma masmorra, levará algum tempo até que possamos entrar na masmorra novamente, agora teremos que esperar pelo menos um mês antes de podermos entrar na masmorra novamente. Ouvindo Valerie, um olhar compreensivo apareceu no rosto de Evan e ele acenou com a cabeça. Ele olhou para o portal escuro e não pôde deixar de suspirar. Foi uma grande oportunidade para ele coletar núcleos, mas agora que foi teletransportado para fora da masmorra, não poderá coletar mais núcleos. Mas seu humor logo voltou ao normal quando ele se lembrou das coisas que conseguiu nas ruínas. Eu deveria ser capaz de coletar núcleos de Rank C da região selvagem. Com a ajuda do anel de ocultação não será difícil para mim, Evan pensou e respirou fundo. Então de repente ele pensou em algo e perguntou a Valerie: o que acontecerá com essa ruína? Ela também se recuperará? Não. Valerie balançou a cabeça e disse: ao contrário dos andares das masmorras que se recuperam depois de algum tempo quando os limpamos, as ruínas não vão se recuperar. Agora que já tiramos tudo de lá, nada vai aparecer lá novamente. Evan sentiu que era uma pena que nada aparecerá nas ruínas mais uma vez e suspirou. Ele estava pensando em entrar novamente com Valerie depois que a masmorra fosse aberta depois de um mês. Seu coração batia mais rápido e quando ele finalmente viu a coisa dentro de seu anel de armazenamento, seus olhos brilharam. O corpo do troll de gelo ainda estava dentro de seu armazenamento nas sombras. Fim do capítulo. Capítulo 103 Perigo, Parte 2. Evan ficou tão encantado ao ver o cadáver do troll do gelo em seu armazenamento nas sombras que quase riu alto na frente de Valerie. Agora posso trazer os corpos do monstro para fora das masmorras. Evan imediatamente decidiu procurar algumas masmorras onde ele pudesse encontrar monstros raros como trolls de gelo, para que ele pudesse trazer seus corpos para fora da masmorra e vendê-los para fazer mais dinheiro. Ele olhou para o portal e se perguntou se haveria algum problema na masmorra já que ele trouxe o corpo do troll de gelo para fora. Mas ele logo parou de pensar nisso, já que, para começar, não era problema dele. Valerie percebeu que Evan de repente parecia feliz e perguntou em tom duvidoso: por que você está feliz mesmo depois de sermos teletransportados para fora da masmorra sem conseguir limpá-la? Evan ficou surpreso com a pergunta dela, mas não se importou e disse com um sorriso malicioso: eu estava pensando no preço da flor do coração de gelo. O rosto de Valerie escureceu ao ouvir Evan. Quando ela se lembrou de sua personalidade de ladrão, ela era: tenho certeza de que esse cara tentará enganá-la quando ela comprar a flor dele. Vamos sair, disse Valerie com uma voz irritada e começou a sair da sala do portal.
Evan ficou feliz ao ver seu rosto moreno. Mais cedo, embora ela tivesse aqueles óculos 3D idiotas e uma lata de refrigerante, ela não deu a ele para usar como isca. Ele tem que usar o pacote de sua comida MRE que lhe custou 100 créditos, embora agora ele tenha centenas de milhares de créditos, o valor de 100 créditos não diminuiu nem um pouco em seu coração por causa disso. Quando Evan e Valerie saíram, eles viram Jerry, o guarda da sala do portal, na verdade dormindo. Ele estava sentado na cadeira e sua cabeça estava confortavelmente colocada na mesa à sua frente. Quando Valerie o viu dormindo, uma expressão de raiva apareceu em seu rosto. Evan não se importou em dormir com Jerry e apenas olhou para ele com uma expressão divertida. Valerie caminhou em direção a Jerry e estava prestes a acordá-lo usando um método especial quando sua expressão mudou drasticamente. Ela rapidamente verificou o pulso dele e uma carranca apareceu em seu rosto. Quando Evan viu a mudança na expressão dela, ele pensou que algo não estava certo e perguntou: "O que há de errado?" "Ele está morto", disse Valerie em tom frio enquanto olhava ao redor. Evan ficou atordoado e olhou para o cadáver do guarda com uma expressão chocada. Pela forma como Valerie olhava ao redor com uma expressão fria, ele naturalmente entendeu que algo não estava certo. Jerry era um caçador de classificação C+, então ele sabe que não poderia ter morrido sem qualquer motivo. Ele levantou a guarda ao máximo e também olhou ao redor. Evan e Valerie ficaram atordoados porque o som vinha do telhado da cabana do portal que ficava logo acima deles, e eles não sentiram a aura do homem. Só por isso, Evan e Valerie entenderam que a pessoa não era normal. Eles saíram da cabana e olharam para o telhado da cabana. No telhado da cabine do portal, um homem careca que parecia ter 30 e poucos anos, tinha olhos negros penetrantes e uma barba espessa de formato estranho olhava para eles com uma expressão de surpresa. "Não são nem 2 dias e vocês já saíram, pensei que levariam pelo menos 4 a 5 dias para vocês saírem daquela masmorra", Carlos, o careca, falou. O corpo de Evan e Valerie ficou tenso ao ver o homem, só de olhar para ele eles podem sentir um perigo mortal. Ambos tinham certeza de que o cara na frente deles era pelo menos um caçador de nível B. Valerie respirou fundo para acalmar o coração palpitante e perguntou: "Quem é você?" Carlos sorriu ao ouvir Valerie e pulou do telhado. Ele pousou a 10 metros de distância de Valerie e Evan e olhou para eles com um sorriso calmo no rosto. "Não há necessidade de você saber quem eu sou, a única coisa que você deve saber é que virá comigo. Espero que não dificulte as coisas para mim", Carlos disse com o mesmo sorriso calmo em seu rosto, face. Ele apontou para Jerry e disse: "Você vê, eu não sou alguém que consegue se conter quando luto, então é melhor você vir comigo obedientemente." Valerie franziu as sobrancelhas ao ouvir Carlos e disse com uma voz fria: "Você é alguém da Guilda das Trevas, certo?" Ao ouvir Valerie, o rosto de Carlos não mudou e ele ainda olhava para eles com o mesmo sorriso calmo no rosto. Ele ignorou Valerie e olhou para Evan que estava ao lado dela e sua expressão mudou. "Rank D", Carlos falou com uma expressão estranha no rosto, "a pessoa que você trouxe com você na masmorra é na verdade um caçador de Rank D, e vocês ainda limparam isso em menos de 2 dias. Carlos ficou chocado porque ele também sabia que tipo de mundo gelado de masmorra é. Ele sabia que mesmo que 2 caçadores de nível C+ entrassem aqui, ainda seria difícil para eles concluí-lo. Mas mesmo que Evan seja apenas um caçador de rank D, eles ainda limparam a masmorra em menos de 2 dias. O interesse de Carlos foi despertado ao ver isso e ele se decidiu. Evan, que estava ao lado de Valerie, viu como o cara à sua frente olhava para ele com olhos estranhos e seu coração começou a bater mais rápido. Seu corpo já estava doendo por ter usado reforço de mana antes, ele não estava em condições de lutar e tinha certeza que mesmo que usasse reforço de mana a 100% ele não seria capaz de fazer nada com esse homem. Seu noob rank D, enquanto Evan pensava, Carlos falou e disse com um sorriso no rosto: "Originalmente pensei em matar você e trazê-la comigo, mas agora mudei de ideia. Você também vem conosco." Fim do capítulo. Capítulo 104 Luta, Parte 1.
Quando Evan ouviu o que o careca estava dizendo, sabia que seu alvo era Valerie. Sua mente estava funcionando a toda velocidade e ele estava pensando em como sair dessa situação. Mas vendo a condição de seu corpo, ele não consegue evitar de resmungar. Seu corpo estava uma bagunça e ele sabia que mesmo que usasse reforço de mana a 100% ele não seria páreo para o careca. Você também vem conosco. Evan saiu de seus pensamentos ouvindo Carlos e sua expressão ficou feia. Enquanto o careca avaliava Evan, Valerie secretamente tirou um cristal branco de seu anel de armazenamento e injetou sua mana nele. Quando o careca sentiu flutuações de mana, ele olhou para Valerie, mas sua expressão não mudou. Seu cristal de comunicação não vai funcionar aqui. Já preparei tudo com antecedência, Carlos disse a Valerie ao ver o cristal na mão dela. Valerie, que estava injetando mana no cristal, parou porque sentiu que não estava funcionando. Então você está pronto para vir comigo agora? Valerie não respondeu a Carlos e guardou o cristal que tinha na mão. Já que você está aqui para capturá-la, é necessário me trazer junto com você. Evan perguntou ao homem careca. Se você não quer vir comigo, depende de você, mas então terei que matá-lo aqui, então cabe a você decidir se quer vir comigo ou não, disse Carlos com um sorriso no rosto. Face. Evan estava prestes a dizer algo quando de repente sentiu uma poderosa aura fria irromper ao lado dele. Sentindo a aura fria, Evan deu um passo para trás e olhou para Valerie em estado de choque. Atualmente, a aura de Valerie era muito superior à de um caçador de rank C+, e alcançou o rank B. Seu cabelo azul claro ficou branco puro e seus olhos brilhavam com uma luz prateada. O que? Evan olhou para Valerie em estado de choque e não conseguiu dizer nada. Mesmo que seu físico ainda não esteja totalmente despertado, ainda pode aumentar seu poder em um nível inteiro, Carlos pensou porque foi a primeira vez que a viu usando seu físico. O chão ao redor de Valerie começou a congelar apenas por causa da aura fria que estava sendo liberada de seu corpo. Valerie deu um passo à frente e apareceu instantaneamente diante de Carlos. Ela não pode usar seu poder por muito tempo, então era óbvio que ela estava tentando terminar o mais rápido possível. Quando Evan viu Valerie se movendo, ficou chocado por não ser capaz de seguir claramente o movimento dela por causa de sua alta agilidade. Depois de chegar diante de Carlos, uma aura branca e pura apareceu ao redor do punho de Valerie e ela deu um soco no rosto de Carlos. O ar ao redor congelou por causa da aura fria ao seu redor e pequenas partículas de gelo formadas ali. Embora os movimentos de Valerie fossem rápidos para Evan, sua aura de caçador rank B também explodiu e uma luz verde brilhou em seus olhos. O ar ao seu redor se moveu e antes que o punho de Valerie pudesse alcançá-lo, uma barreira verde contra o vento apareceu diante dele. Buom! Com um som alto e estrondoso, o punho de Valerie colidiu contra a barreira de vento, o chão ao redor deles se quebrou e ondas de choque varreram ao redor deles. Evan, que viu as ondas de choque se espalhando, recuou dali. Dezenas de rachaduras apareceram na barreira contra o vento após o soco de Valerie, mas ela a bloqueou com sucesso. Swish, swish, swish. O som do vento forte soou enquanto dezenas de pequenas balas de vento disparavam em direção a Valerie de todas as direções. Os olhos de Valerie brilharam com uma luz prateada e 5 correntes de gelo emergiram do chão. As correntes de gelo se moviam como tentáculos de polvo e destruíam as balas de vento que chegavam. Estrondo, 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 estrondo. As balas de vento explodiram uma após a outra depois de colidir com as correntes de gelo. Uma espada azul apareceu na mão de Valerie e ela a golpeou em direção a Carlos, que estava parado dentro da barreira rachada contra o vento. Ao ver a espada, a expressão de Carlos mudou. Quando a espada de Valerie entrou em contato com a barreira de vento que já estava coberta de rachaduras, ela se estilhaçou como vidro frágil e a espada continuou a se mover em direção a Carlos. Ao ver a espada vindo em sua direção, Carlos soltou um grito de guerra e deu um soco na espada. Uma espessa aura verde cercou seu punho enquanto ele colidia de frente com a espada de Valerie. Spurt!
O sangue jorrou quando a espada de Valerie abriu a aura verde ao redor da mão de Carlos e colidiu contra ele. Arg! Carlos gemeu de dor quando uma ferida profunda apareceu em sua mão direita. Valerie também foi empurrado para trás após bater no punho de Carlos. Sua mão que segurava a espada tremia e a reação ao usar o poder de seu físico começou a aparecer. Mesmo que tenham se passado apenas 10 segundos desde o início da luta, Valerie sente que não conseguirá durar muito. Ela estava usando o poder de seu físico ao limite, o que era bastante desgastante para ela. Valerie respirou fundo e olhou para Carlos que segurava sua mão ensanguentada e olhava para ela com olhos frios. Os olhos de Valerie brilharam com uma luz prateada, ela guardou a espada quando uma aura fria começou a se formar ao seu redor. Carlos viu isso e o vento começou a circular ao seu redor. Valerie e Carlos deram um passo à frente ao mesmo tempo e desapareceram do local. Buom! Um som alto e estrondoso ecoou quando os dois se chocaram. Ondas de choque varreram todos os lugares, quebrando o terreno ao redor deles. Swish! 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 Carlos mais uma vez formou dezenas de balas de vento, mas desta vez Valerie tentou desviar da bala com sua agilidade. Seus olhos brilhavam com uma luz prateada enquanto a aura fria ao seu redor ficava cada vez mais forte. Puxe! Ao se esquivar, Valerie errou uma das balas e seu ombro foi perfurado por ela, o sangue jorrou de seu ombro, mas ela cerrou os dentes e continuou a reunir energia fria ao seu redor. Quando Carlos percebeu como o ambiente estava ficando cada vez mais frio, sentiu que algo não estava certo e decidiu recuar. Tarde demais, mas quando estava prestes a recuar ouviu a voz fria de Valerie e no segundo seguinte uma aura extremamente fria irrompeu de seu corpo. Selagem de gelo, Valerie gritou e o corpo de Carlos começou a congelar, Calço ficou atordoado ao ver isso e tentou se libertar do gelo. Mas, para sua surpresa, ele descobriu que não importa o que faça, ele não consegue se libertar do gelo. Valerie usou toda sua mana e seu rosto ficou pálido, sangue começou a sair de sua boca, mas ela não parou, e em apenas 3 segundos Carlos foi selado dentro de um bloco de gelo. Fim do capítulo. Capítulo 105 Luta, Parte 2. Valerie olhou para o selado Carlos enquanto ofegava pesadamente. Ela sabia que Calço ainda estava vivo e logo se libertaria disso. Depois de saber que não conseguirá matar Carlos, Valerie decidiu usar todo o seu poder para selá-lo por algum tempo para que ela pudesse escapar daqui. Ela se virou e viu Evan, que estava a cerca de 100 metros de distância. O rosto de Valerie estava pálido e uma leve cócega de sangue saía do canto da boca. Ela usou toda a sua força e correu em direção a Evan. Ele não poderá sair por cerca de 1 minuto, vamos sair daqui, Valerie disse rapidamente após chegar perto de Evan e os dois correram em direção à saída. Evan olhou para Valerie e viu que seu rosto estava pálido e seu corpo tremia enquanto corria. Ele a teria ajudado, mas seu corpo também estava em péssimo estado depois de usar o reforço de mana anteriormente, então ele não pode fazer nada a respeito da situação. Rugido. Eles nem correram 50 metros quando de repente ouviram um rugido de fera. As expressões de Valerie e Evan mudaram e eles olharam para trás enquanto corriam. Quando eles olharam para trás, os olhos de Evan e Valerie se arregalaram. A aparência do careca Carlos que estava selado dentro do bloco de gelo mudou completamente. Atualmente, em vez do careca Carlos, um monstro humanoide com mãos afiadas em forma de garras, pelo verde por todo o corpo e uma cabeça que lembra um tigre foi selado dentro do bloco de gelo. O que diabos é isso? Evan perguntou com uma voz chocada sem parar. Valerie também olhava para o monstro selado de rosto pálido e não parava de correr. Craque, craque. Enquanto corriam, Valerie e Evan viram muitas rachaduras começarem a aparecer por todo o bloco de gelo no qual o monstro estava selado. Ao ver as rachaduras, Valerie ficou chocada porque tinha certeza de que duraria pelo menos 1 minuto. Mas nem 5 segundos se passaram e o gelo já começou a rachar. Você não disse que ele não conseguirá se libertar por pelo menos 1 minuto? Evan perguntou enquanto aumentava sua velocidade de corrida.
Valerie também cerrou os dentes e usou todo o seu poder para fugir. Tenho certeza de que minha habilidade pode bloquear um caçador de rank B por pelo menos 1 minuto, disse Valerie com voz fraca enquanto corria. Ao ouvir Valerie, Evan engoliu sua saliva e perguntou, você quer dizer isso? Evan não disse nada porque se o que ele estava pensando é verdade, então eles estão realmente em apuros. Mas Valerie foi impiedoso quando disse com uma voz grave, eu não sei o que aquele cara usou, mas agora ele é definitivamente mais poderoso do que um caçador de rank B. F*K, Evan não pode evitar xingar depois de ouvir Valerie. Tudo estava indo bem. Ele conseguiu um bom artefato das ruínas junto com algumas informações sobre o mundo superior. Ele também descobriu que agora pode retirar os corpos dos monstros das masmorras e ganhar um bom dinheiro. Há apenas 1 minuto ele estava pensando que a vida é muito boa, então que diabos é essa situação repentina? Puta merda, sou apenas um caçador rank D, como me envolvi nesse tipo de situação em que um monstro humanoide quer me levar com ele para fazer algumas coisas suspeitas. Evan pensou enquanto continuava correndo. Boom! De repente, Valerie e Evan ouviram uma forte explosão e o bloco de gelo que selava o monstro humanoide explodiu. Rugido. Eles ouviram a fera rugir mais uma vez e viram o monstro humanoide sair dela. A altura do monstro ainda era a mesma de Carlos, ele tinha 190 centímetros de altura e estava em pé sobre 2 pés, mas em vez de pés humanos eles agora se assemelham a pés de monstro. Sua mão se transformou em uma garra afiada e eles notaram que o vento circulava ao redor do monstro. Carlos virou a cabeça e olhou para Valerie e Evan com seus olhos que agora eram de uma cor amarela profunda. Justamente quando Carlos olhou para eles, Evan e Valerie sentiram seus corpos esfriarem e uma sensação de crise os envolveu. Eles sentiram como se tivessem sido marcados por um predador. Evan olhou para frente e viu que ele ainda estava a 200 metros do portão de saída. Se ele estivesse em condições normais, essa distância seria muito curta para ele, mas olhando para o monstro humanoide atrás dele, Evan não tinha certeza se chegaria lá antes dele. Quando Carlos viu Evan e Valerie que estavam a cerca de 250 metros de distância dele, ele mostrou um sorriso selvagem e no segundo seguinte todo o seu corpo brilhou com uma luz verde. O vento circulou ao seu redor e ele deu um passo à frente. Swish! Carlos virou um raio de luz verde e foi em direção a Valerie e Evan. Quando Valerie e Evan ainda estavam a 150 metros da saída, eles sentiram todos os pelos do corpo se arrepiarem e pularam para o lado ao mesmo tempo. Boom! Uma forte explosão acontece, e uma cratera com 10 metros de largura e cerca de 1 metro de profundidade aparece no local onde Evan e Valerie estavam há pouco. Ondas de choque varreram a área circundante e Evan e Valerie foram jogados fora por elas. Valerie, que já estava no limite, cuspiu um bocado de sangue e sua aparência voltou ao normal. Evan também gemeu de dor ao ser jogado fora pelas ondas de choque. Evan levantou-se com uma expressão dolorosa no rosto e viu Carlos, que estava coberto por uma aura verde, parado não muito longe dele. Havia um sorriso selvagem em seu rosto e ele olhava para eles com um olhar predatório. Ele olhou para Valerie, que ainda estava no chão e seu rosto estava pálido. Eu estava pensando em trazer você de volta comigo, disse Carlos a Evan com uma voz bestial, mas essa vadia me forçou a me transformar nessa forma, não consigo controlar minha sede de sangue depois de me transformar nessa forma. Já que tenho que trazê-la de volta comigo e não posso matá-la, só posso satisfazer minha sede de sangue matando você. Se você tem que culpar alguém, culpe-a por me forçar a assumir esta forma. Carlos disse e olhou para Evan com um olhar assassino. Quando Evan ouviu o calço ele fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, eles estavam cheios de resolução. Ele ergueu a mão e no segundo seguinte mostrou o dedo médio para Carlos enquanto dizia, foda-se. Fim do capítulo. Capítulo 106 Usando energia sombria novamente, parte 1. Foda-se, disse Evan a Carlos depois de ouvir que queria matá-lo.
Valery, que estava tentando se levantar depois de ser atingido pelas ondas de choque, ficou atordoado e olhou para Evan com um olhar perplexo. Até Carlos, que olhava para Evan com um olhar assassino, ficou surpreso. Ele pensou que depois de ouvir que iria matá-lo, Evan mostraria medo e imploraria por misericórdia. Mas aqui, em vez de demonstrar medo, ele o está amaldiçoando. Carlos sentiu após a transformação que seus ouvidos não estavam funcionando direito, mas quando viu que Evan ainda mostrava o dedo médio descartou essa possibilidade. Uma aura verde explodiu do corpo de Carlos e a atmosfera ao seu redor ficou pesada. Seus olhos ficaram frios e ele fixou sua aura em Evan. Evan sentiu uma forte pressão ao seu redor e ficou um pouco difícil para ele respirar. Ele tentou mover seu corpo, mas achou muito difícil até mesmo movê-lo. Parece que você já aceitou seu destino de morrer aqui, disse Carlos depois de ver a resolução nos olhos de Evan. Quando Evan ouviu Carlos, mais uma vez quis amaldiçoá-lo. Claro, ele não aceitou seu destino nem nada. Ele estava mostrando expressões resolutas por causa do que faria a seguir. Ele sabia que seria muito perigoso fazer algo assim em sua condição atual, mas não tinha escolha. Se eu não usar, não tenho esperança de sair daqui vivo, Evan pensou e sua espada de aço inferior saiu de seu armazenamento nas sombras. Quando Carlos viu Evan sacando uma espada, uma expressão zombeteira apareceu em seu rosto bestial. Você está planejando lutar comigo? Ele perguntou enquanto ria. Valery também olhou para Evan com uma expressão complicada. Ela sabia que tudo isso estava acontecendo por causa dela. Ela tentou usar seu poder novamente, mas assim que tentou usá-lo, seu rosto ficou pálido e ela tossiu sangue. Evan lançou-lhe um olhar de soslaio e ficou sem palavras ao ver que ela tossia sangue mesmo quando tentava se levantar. Vendo o estado dela, Evan simplesmente a ignorou e se concentrou em Carlos. Você está planejando me matar depois de comemorar seu aniversário, por que diabos você ainda está parado aí e rindo como um idiota sem fazer nada? Evan perguntou quando viu que Carlos estava rindo como um idiota desde o momento em que sacou a espada. Você está com muita vontade de morrer, hein? Disse Carlos e o vento verde circulou ao seu redor. Pena que não tenho nenhum plano para te dar uma morte rápida, vou te dar uma morte muito lenta e dolorosa que vai fazer você se arrepender de ter me amaldiçoado antes. Depois de dizer Carlos deu um passo à frente e apareceu instantaneamente diante de Evan. Ele era tão rápido que Evan nem conseguiu vê-lo quando apareceu diante dele. O corpo de Evan de repente ficou frio e ele sentiu uma ameaça como nunca antes. Seu corpo inteiro estava congelado no mesmo lugar e ele nem conseguia mover o dedo. Mas Evan não se importava com essas coisas. Mesmo que ele não conseguisse mover o dedo, seus olhos ainda estavam resolutos. Assim como Evan viu Carlos dando um passo à frente, ele também fez o seu movimento. Perto do núcleo monarca, uma pequena gota de energia negra girava em torno dele. Foi a única unidade de energia sombria. Evan não sabe o que acontecerá se ele usar essa energia em sua condição atual, mas como não tem escolha, decidiu apostar. Já que ele vai morrer se não usar a energia das sombras, ele pode muito bem usá-la e ver se consegue sobreviver depois de usá-la, em sua condição atual. Se seu corpo estivesse em condições normais, Evan tinha certeza de que teria sobrevivido mesmo depois de usar a energia das sombras, mas por ter usado o reforço de mana anteriormente, seu corpo não estava em perfeitas condições. Evan desejou e a única unidade de energia sombria parou de girar em torno de seu núcleo monarca. No segundo seguinte, a energia sombria entrou em seu núcleo monarca e começou a girar rapidamente. Seu núcleo liberou uma energia negra que se espalhou por todo o seu corpo. Depois de chegar antes de Evan, Carlos cortou o rosto de Evan com sua mão em forma de garra. Havia um sorriso cruel em seu rosto enquanto observava sua garra indo em direção ao rosto de Evan. Valery, que estava enfraquecido, não conseguiu nem acompanhar o movimento de Carlos, apenas o viu aparecer diante de Evan e atacá-lo. Uma expressão de horror apareceu em seu rosto pálido ao ver a garra de Carlos indo em direção a Evan.
Justamente quando a garra de Carlos estava a poucos centímetros do rosto de Evan, uma aura aterrorizante irrompeu do corpo de Evan. Valerie e Kralos congelaram e uma expressão de horror apareceu em seus rostos. A mana dentro de seu corpo tremeu e tornou-se caótica. O corpo de Evan foi subitamente coberto por uma aura negra, e a pressão que ele liberava era tão grande que Carlos, que estava a poucos centímetros dele, nem conseguia respirar. Carlos tentou recuar, mas descobriu que sua garra foi agarrada por uma das mãos de Evan. Carlos olhou para Evan e viu que seus olhos estavam completamente pretos. Quando ele olhou dentro daqueles olhos negros, sentiu alguém jogá-lo em um abismo profundo. Quando Evan usou a energia das sombras, toda a dor que sentia anteriormente desapareceu e ele sentiu um poder ilimitado surgindo dentro de seu corpo. Depois de usar a energia sombria, Evan conseguiu ver facilmente o movimento de Kralos. Ele estendeu a mão e agarrou facilmente a mão de Carlos que vinha em direção ao seu rosto. Carlos, que ficou congelado depois de ver os olhos negros de Evan, não foi capaz de fazer nada antes que sua cabeça fosse separada de seu corpo. Fim do capítulo. Capítulo 107 Usando energia sombria novamente, parte 2. Quando Evan matou Carlos, ele não mostrou nenhuma expressão porque pode sentir que o poder dentro de seu corpo estava desaparecendo. Ele sabia que uma vez que o efeito da energia sombria terminasse, ele sentiria dor novamente como da última vez. E desta vez será ainda mais terrível. Depois de 2 segundos, o efeito da energia sombria terminou. Desta vez, o efeito da energia sombria durou 2 segundos em vez de 1 segundo como da última vez. Valerie ainda estava olhando para o corpo sem cabeça de Carlos com uma expressão chocada no rosto. A mana dentro de seu corpo ainda tremia depois que Evan usou a energia das sombras. Depois de não conseguir impedir Carlos, mesmo depois de usar tudo o que conseguiu, ela pensou que não havia chance para ela e Evan escaparem de Carlos. Afinal, depois de se transformar, ele era mais poderoso que um caçador Rank B. O que diabos foi aquilo? Valerie pensou enquanto tentava superar o choque. Ela não sabe o que Evan acabou de usar, mas só de sentir como a mana dentro de seu corpo está em completa desordem ela tem certeza de que não é algo normal. Arg-hh-hh, enquanto ela pensava, de repente ouviu um grito doloroso que a assustou. Ela parou de olhar para Carlos e olhou para Evan que já voltou ao normal. A aura negra ao seu redor desapareceu. Mas ela ficou chocada quando olhou para Evan e viu sua condição. Evan estava no chão e sangue saía de seu corpo incontrolavelmente. Seus olhos, narinas e orelhas estavam sangrando. A pele ao redor de suas mãos e pernas se rompeu e sua carne ficou visível de lá. Evan, que caiu no chão, sentiu uma dor como nunca antes. Isso foi muito pior do que da última vez. Ele quase desmaiou assim que o efeito da energia sombria terminou. A mana dentro de seu corpo tornou-se caótica como da última vez e estava causando estragos em seu corpo. Craque, craque. O som de ossos quebrando soou quando até seus ossos começaram a quebrar por causa da mana caótica dentro de seu corpo. Arg-hh, Evan gritou de dor quando seus órgãos internos também começaram a sangrar. Porra, é tão doloroso. Evan amaldiçoou e tentou assumir o controle de sua mana caótica. Seu núcleo monarca, que girava rapidamente, começou a desacelerar e a mana caótica dentro de seu corpo lentamente começou a se acalmar. Tosse. De repente, Evan tossiu sangue com alguns de seus órgãos internos misturados. Uma expressão dolorosa apareceu em seu rosto e ele percebeu que embora a mana caótica dentro de seu corpo estivesse se acalmando, ainda não era suficiente. Seus órgãos internos ficaram gravemente feridos, ele perdeu muito sangue e seu corpo estava uma bagunça. Quando Valerie se aproximou dele e viu sua condição, ela não pôde evitar respirar fundo. Todo o seu rosto estava coberto de sangue e ele ainda sangrava pelos olhos e nariz. Vendo como ele estava tossindo sangue, ela rapidamente pegou uma poção de cura. Beba esta poção de cura, ela irá ajudá-lo a estabilizar sua condição. Ela apoiou seu corpo e o ajudou a beber uma poção de cura.
Depois que seu núcleo monarca não estava girando rapidamente e sua mana caótica se acalmou, Evan estava prestes a desmaiar por causa da perda de sangue e da dor que sentia. Quando Valerie apoiou Evan, ela ficou ainda mais chocada ao descobrir que muitos de seus ossos estavam quebrados. Para usar um poder que está além dos seus limites você terá que pagar um certo preço, Valerie pensou ao ver sua condição. Ela também tem um físico de ceifador de gelo que aumenta muito seu poder, mas cada vez que ela o usar, ela enfrentará uma reação negativa. No início, ela ficou chocada quando Evan matou Krausso, mas agora vendo sua condição ela pode entender que não foi fácil para ele usar esse tipo de poder. Quando Evan ouviu a voz de Valerie, ele abriu lentamente a boca coberta de sangue. Valerie derramou a poção curativa na boca e bebeu lentamente. Quando Evan bebeu a poção de cura, ele sentiu uma energia suave se espalhando por todo o seu corpo. O efeito da poção de cura foi muito maior do que a poção que ele trouxe consigo. Ele tinha certeza de que esta poção de cura era uma poção de alta qualidade. Quando a energia suave da poção se espalhou por todo o seu corpo, Evan não conseguiu mais segurar a consciência e desmaiou. O sangue que saía de seu corpo também parou, mas ele ainda estava longe de estar bem. Seus ossos ainda estavam quebrados enquanto seus órgãos internos estavam gravemente danificados. Quando Valerie viu Evan desmaiar, ela suspirou e se levantou. Valerie foi em direção ao corpo sem cabeça de Carlos e começou a revistar seu corpo. Do bolso de Carlos ela tirou uma pequena esfera preta, tirando a esfera que Valerie esmagou e ela se transformou em pólvora negra. Depois de destruir o orbe negro, Valerie mais uma vez retirou o cristal de comunicação que não estava funcionando antes. Ela mais uma vez infundiu sua mana no cristal e desta vez não houve interferência. Logo a ligação foi completada e uma voz masculina surpresa soou: "Você já saiu da masmorra do mundo gelado. Você pegou a flor. Há uma situação aqui", disse Valerie com voz séria, ignorando a pergunta que o homem fez. "O que aconteceu?" Ouvindo a voz séria de Valerie, o homem perguntou. Valerie explicou o que aconteceu depois que ela saiu da masmorra. Ela não contou ao homem que Evan foi quem matou Carlos e, em vez disso, disse que eles usaram um artefato para matar Carlos. Ela sabia que seria perigoso para Evan se outras pessoas descobrissem que ele pode até matar um caçador de nível B mas sendo apenas um caçador de nível D, então ela decidiu não contar a outras pessoas sobre isso. Aqueles filhos da puta, depois que Valerie contou a ele tudo o que o homem disse enquanto cerrava os dentes, depois de um momento ele se acalmou e disse: "Vou mandar alguém buscá-lo." "Ok", disse Valerie depois de ouvi-lo e cortou a comunicação. Fim do capítulo. Capítulo 108 O Exército Eterno. Onde estou?" Evan murmurou enquanto olhava em volta. Mas quando ele olhou em volta não conseguiu ver nada. Havia apenas escuridão ao seu redor. "O que é este lugar?" Evan disse com uma sobrancelha levantada porque depois de obter seu núcleo monarca ele conseguiu ver facilmente na escuridão, mas aqui ele não conseguiu ver nada. Não havia nada além de escuridão até onde seus olhos alcançam. "Eu usei a energia das sombras para matar aquele cara e desmaiei por causa da reação de usá-la." Evan tentou se lembrar do que aconteceu com ele. "Se bem me lembro, Valerie me deu uma poção de cura antes de eu desmaiar", disse Evan e mais uma vez olhou ao redor com olhos duvidosos. "Aquela mulher com morte cerebral me trouxe aqui." Evan estava se sentindo desconfortável quando pensou nisso. Além da reação negativa, a razão pela qual ele estava hesitando em usar a energia das sombras naquela época era porque ele não queria que ninguém soubesse disso. Embora ele estivesse confiante em matar Carlos depois de usar a energia das sombras, ele sabia que, uma vez que a usasse, Valerie também saberia disso. Dessa vez ele pensou em matar Valerie também, mas acabou descartando esse pensamento. Não foi porque ele sentiu que ela era inocente ou algo assim. Ele conheceu Valerie há poucos dias e era natural que ele não confiasse nela, e estava preocupado que ela fizesse algo depois de vê-lo usando a energia das sombras. Se fosse óbvio, ele pensaria primeiro em sua segurança. A razão pela qual ele não a matou foi muito simples.
Pela interação com Valerie, ele sabia que ela era alguém com uma grande experiência. Considerando o passado dela, ele tinha certeza de que devia haver muitas pessoas que sabiam que ele entrou na masmorra do mundo gelado com ela. Se ele matou Valerie, ele sabia que muitas pessoas relacionadas a ela viriam bater à sua porta querendo saber o que aconteceu. Mesmo que ele tente colocar toda a culpa em Carlos, existem muitos caçadores que possuem habilidades que podem facilmente dizer se ele está dizendo a verdade ou não. Esses caçadores são basicamente detectores de mentiras ambulantes. No final, depois de pensar em todas essas coisas, decidiu não matar Valerie. Mas agora, vendo que estava em um local desconhecido, começou a se arrepender de sua decisão. Ele estava pensando que Valerie o trouxe aqui depois de vê-lo usando sua energia sombria. Porra, isso é algum tipo de área onde eles fazem experiências com pessoas. Evan praguejou e começou a andar. Mas logo Evan começou a sentir que algo estava errado. Evan começou a correr usando toda a sua agilidade, e quanto mais ele corria, mais estranho ele se sentia em relação à sua situação. Evan parou depois de correr cerca de 30 minutos. Que lugar é esse? É como um abismo sem fim, Evan murmurou com uma voz incerta. Mesmo depois de correr muito tempo, Evan não conseguiu encontrar nada neste lugar. Ele ainda estava cercado por uma escuridão sem fim. Este é realmente um lugar para onde aquela mulher com morte cerebral me trouxe. Evan agora começou a sentir que algo estava errado com este lugar. Com sua agilidade em 30 minutos, ele correu mais de 50 quilômetros. Evan não acha que se ele for capturado por Valerie ela o colocará em um lugar como este. Depois de algum tempo, Evan tentou usar suas habilidades. Ele primeiro usou sua habilidade de andar nas sombras, mas ficou chocado quando descobriu que não era capaz de usá-la. Ele tentou usar outras habilidades também, mas nada funcionou. Agora ele estava ainda mais certo de que algo estava errado. Estou sonhando, Evan disse e de repente sentiu a escuridão ao seu redor começar a tremer. Rachadura, rachadura, rachadura. Como se uma parede ilusória estivesse rachando, muitas rachaduras apareceram na escuridão ao seu redor. De repente, uma luz branca brilhante brilhou e Evan foi forçado a fechar os olhos. Tampe, tampe. Quando fechou os olhos, Evan ouviu o som de uma marcha e lentamente abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ficou chocado ao ver o que estava à sua frente. Ele estava flutuando no ar e na frente dele, um exército interminável marchava para frente. O exército era formado por diferentes tipos de animais e pessoas. Quando Evan olhou em volta, viu titãs com centenas de metros de altura, alguns humanos cuja aura era tão poderosa que o deixava sem fôlego só de olhar para eles. Algumas pessoas voavam acima do exército com asas de morcego nas costas e havia monstros como trolls, ursos, tigres e assim por diante. A única coisa que Evan achou comum em todos eles foi o fato de que todas essas pessoas pareciam uma versão solidificada de sombras. Todos eles eram pretos e eram tantos que Evan nem conseguia adivinhar o número. Quando Evan viu isso, sentiu sua garganta ficar seca e, inconscientemente, abriu a boca e disse, "O exército eterno." Assim que Evan falou isso, ele ficou atordoado e olhou para o exército interminável à sua frente com um olhar chocado. Ele não entendeu porque acabou de chamar esse exército eterno, mas antes que pudesse entender qualquer outra coisa, assim como antes de rachaduras começarem a aparecer ao seu redor e uma luz branca brilhante brilhar na frente dele. Evan foi mais uma vez forçado a fechar os olhos e depois de um momento, quando abriu os olhos, viu que estava parado em um lugar coberto de escuridão. Mas ao contrário de antes, quando ele não conseguia ver nada na escuridão, desta vez, embora houvesse escuridão ao seu redor, ele conseguiu ver tudo claramente. Quando Evan olhou para frente, viu um grande castelo negro e estava parado diante da entrada do castelo negro. Evan não sabe porquê, mas ele sentiu que já tinha visto este castelo em algum lugar antes. Depois de ver o castelo, Evan inconscientemente deu um passo à frente e entrou nele. Evan não olhou ao redor do castelo e continuou a caminhar mais fundo no castelo.
Mesmo que fosse claramente a primeira vez que ele entraria no castelo, por algum motivo, Evan entrou no castelo muito suavemente e em apenas um minuto chegou diante de uma grande porta. Depois de chegar à porta, Evan a empurrou e a porta se abriu facilmente. Quando Evan abriu a porta e entrou, ele não olhou em volta. Seus olhos estavam focados na plataforma alta da sala onde algo foi colocado e estava coberto por uma névoa negra. Quando Evan viu a névoa negra, algo clicou em sua mente e ele abriu a boca para dizer algo, mas assim que abriu a boca, de repente sentiu uma terrível dor de cabeça. A dor foi tão intensa que ele caiu no chão e no segundo seguinte sua visão ficou preta. Fim do capítulo. Capítulo 109 Fantasia quebrada. Evan acordou abruptamente enquanto ofegava pesadamente. Ele estava sentindo uma leve dor de cabeça enquanto todo o seu corpo estava encharcado de suor. Que raio foi aquilo? Evan se perguntou enquanto tentava acalmar seu coração acelerado que atualmente batia como um tambor. O exército eterno, ele murmurou e por algum motivo sentiu seu coração bater ainda mais rápido sempre que pensava na cena que acabara de ver em seu sonho. Mas o que aconteceu depois que entrei naquele castelo negro? Evan franziu a testa sentindo que havia esquecido algo importante. Ele lembrou que depois de ver aquele grande exército, ele chegou a um grande castelo negro e entrou nele. Mas ele não consegue se lembrar do que aconteceu depois que entrou no castelo. Ele tentou se lembrar, mas assim que pensou nisso sentiu uma forte dor de cabeça. Evan respirou fundo quando sentiu dor de cabeça e parou de pensar nisso. Assim que parou de pensar no castelo, sentiu sua dor de cabeça começar a diminuir. Quando sentiu que sua dor de cabeça estava diminuindo, ele suspirou de alívio. Depois de um momento ele finalmente se lembrou de sua situação e rapidamente olhou ao redor. Quando Evan olhou ao redor viu que estava dentro de um pequeno quarto com nada além de uma cama e uma escrivaninha não muito longe onde algumas frutas foram colocadas. Ele naturalmente não pensou em quem o trouxe aqui, pois só havia uma pessoa com ele naquele momento. Evan ergueu uma sobrancelha e olhou para a condição de seu corpo, mas ficou chocado ao perceber que estava completamente bem. Antes de desmaiar, ele ainda se lembrava da gravidade de seus ferimentos, seus órgãos internos estavam gravemente danificados e até seus ossos estavam quebrados. Evan tinha certeza que mesmo com a ajuda das poções seria impossível para ele se recuperar tão rapidamente. De repente, ele pensou em algo e pegou o telefone que estava em seu armazenamento secreto. Ele olhou para a data e viu que já se passaram 2 dias desde que saiu da masmorra. Embora Evan tenha ficado chocado ao ver 2 dias se passarem, ele achou razoável depois de pensar na gravidade de seus ferimentos. Mesmo que tenham passado 2 dias, ainda é muito estranho para mim me recuperar em perfeitas condições, disse Evan, e então pensou em algo. Este deve ser o trabalho de um caçador de alto escalão com capacidade de cura. Evan olhou para a mesa não muito longe dele, onde algumas maçãs e uvas foram colocadas. Sem hesitar, ele estendeu a mão descaradamente e pegou uma maçã. Como alguém colocou frutas ali, era óbvio que era para ele. E mesmo que essas frutas fossem para outra pessoa, não é como se ela pudesse fazer alguma coisa depois que ele comesse a maçã. Mante asterisco. Ele deu uma mordida e balançou a cabeça sentindo o doce sabor da maçã. Em menos de 1 minuto ele terminou a maçã e pegou outra. Ele ficou fora por 2 dias e naturalmente estava com fome. Em apenas 5 minutos ele comeu todas as maçãs e, depois de mais 3 minutos, até as uvas haviam desaparecido. Evan ainda estava com fome, então decidiu comer um pacote de MRE, mas o problema é que ele não tinha água quente. Ele pensou em acender o fogo na sala para ferver um pouco de água, mas negou esse pensamento após considerar. Ele estava com medo de que pudesse haver um alarme de incêndio na sala. Ele olhou para a porta do quarto e pensou em sair para ver onde estava. Quando Evan se levantou, viu que estava usando uma longa bata de hospital azul claro. Evan se encolheu só de ver o vestido longo. Clang!
De repente, Evan ouviu o som da porta se abrindo e viu uma mulher que parecia ter 30 e poucos anos entrar na sala. A mulher tinha longos cabelos negros que chegavam à cintura e um rosto maternal. Ela estava usando um longo vestido branco. Quando Evan viu a mulher, não havia expressão em seu rosto, mas por dentro ele ficou um pouco desapontado. Mais cedo, quando percebeu que foi tratado por um curandeiro de alto nível, ele pensou nos livros que leu em sua vida passada. Na verdade, ele esperava encontrar a criatura lendária conhecida como Hot-Nun. Mas ao ver o rosto maternal da mulher, todos esses pensamentos desapareceram de sua mente. Quando a mulher viu Evan, ela também ficou surpresa, mas logo sorriu e disse: "Você finalmente acordou." Evan apenas balançou a cabeça sem saber mais o que dizer, sua fantasia imaginária apenas se estilhaçou como vidro. "Você ficou fora por 2 dias e eu queria saber quando você vai acordar. Se você está sentindo que há algo errado com seu corpo, deixe-me." A mulher sorriu gentilmente e disse para Evan: "Senhorita, quem é você? E onde estou?" Embora Evan estivesse desapontado, ele não pensou muito sobre isso e perguntou à mulher: "Oh, esqueci de me apresentar, sou Ana, uma curandeira de classificação A", disse a mulher, e Evan pode jurar que viu uma expressão presunçosa em seu rosto quando ela disse uma curandeira de classificação. "Você está atualmente em uma das alas de cura da Guilda Estrela de Prata." Quando Evan soube que ele estava na Guilda Estrela de Prata, ele não ficou surpreso, na verdade. Ele já adivinhou que a mulher com morte cerebral tem algo a ver com a Guilda Estrela de Prata. "Onde está Valerie?" Evan perguntou, já que havia muitas coisas que ele queria perguntar a ela. "Espere um pouco, vou informá-la que ela me disse para avisá-la quando você acordar", disse Ana e estava prestes a sair quando Evan a impediu. "Você pode trazer algo para comer para mim? Estou com muita fome depois de 2 dias sem comer nada", Evan disse sem um pingo de hesitação. Ana ficou surpresa quando Evan pediu que ela trouxesse comida. Ela queria lembrá-lo que ela é uma curandeira de nível A, não uma garçonete, mas lembrando que ele realmente não comia nada há 2 dias, ela acenou com a cabeça e saiu da sala com um branco olhar. Fim do capítulo. Capítulo 110 Guilda das Trevas, Parte 1. Ana voltou 5 minutos depois com um prato cheio de comida. Depois de entregar o prato de comida para Evan e dizer que Valerie estará aqui depois de algum tempo, ela o deixou sozinho. Evan sentou-se novamente na cama e, enquanto comia, pensou em Carlos. Sempre que pensava na transformação de Carlos, sentia que algo estava errado com ele. "Estou sentindo que não foi uma habilidade, mas outra coisa que ele usou para se transformar", Evan murmurou enquanto dava uma mordida no bife. Mesmo sentindo que havia algo errado com Carlos atualmente, seu principal problema era outra coisa. Guilda das Trevas, Evan disse porque ainda se lembrava de Valerie ter chamado Carlos de alguém da Guilda das Trevas. Evan queria saber mais sobre a Guilda das Trevas de Valerie. Mesmo que ele não queira se envolver nesse assunto, agora que matou Carlos ele sabia que poderia haver alguns problemas para ele por causa disso. Então ele queria entendê-los melhor para poder se preparar para qualquer situação inesperada. Se esta Guilda das Trevas for uma grande guilda como a Guilda da Estrela de Prata, será muito fácil para eles me atacarem, já que ainda estou muito fraco, Evan resmungou em um tom irritado. Ele sabia que depois de descobrir que Carlos estava morto, as pessoas que o enviariam tentariam investigar o que aconteceu lá. Como Valerie tem uma grande experiência, é óbvio que eles o atacarão para descobrir o que aconteceu lá. "Preciso reunir mais núcleos rapidamente e levar meu núcleo monarca ao rank C", disse Evan com uma expressão ponderada no rosto. Ao contrário de outros, desde que consiga obter núcleos, ele será capaz de avançar sem problemas. Ele não precisa estabilizar seu núcleo e base após a descoberta. A única coisa que ele precisa são de núcleos e poderá melhorar rapidamente. Depois de 5 minutos, ele terminou a comida do prato e guardou-a ao lado da cesta de frutas vazia. Depois que terminou de comer, Evan pensou em seu próximo plano.
Junto com a coleta de núcleos, ele também planejava adquirir uma habilidade que melhoraria sua visão e poderia ajudá-lo a ver coisas a longa distância. Ele estava pensando na combinação de sua bala de sombra dimensional e uma habilidade que pode melhorar sua visão. Com uma habilidade que pode ajudá-lo a ver coisas a longa distância, ele pode se tornar um atirador perfeito com sua bala de sombra dimensional. Assim como ele matou o troll de gelo na masmorra, ele estava pensando em matar monstros de alto nível a longa distância. Contanto que o monstro não o notasse, ele tinha certeza de que mesmo um monstro de classificação B não seria capaz de sobreviver contra o poder total da bala sombria dimensional. Se ele conseguir matar monstros de alto nível dessa forma, ele será capaz de obter núcleos de alto nível e sua velocidade de melhoria será mais rápida. Tem também o exame prático da academia. Evan esfregou as têmporas ao se lembrar do exame de caçador. A professora Helena disse a ele que o resultado do exame determinará quem representará a Academia Astrate no torneio de caçadores deste ano. Evan queria participar deste torneio porque a cada ano haverá uma grande recompensa para os caçadores que tiverem um bom desempenho no torneio. De artefatos a núcleos, haverá muitas recompensas para os caçadores que tiverem um bom desempenho no torneio. Se eu quiser participar deste torneio, terei que ter um bom desempenho no exame prático, Evan murmurou e se perguntou que tipo de exame prático a academia está preparando para eles. Helena disse a ele há poucos dias que ele terá que trabalhar em equipe com uma pessoa, e desta vez o exame será diferente do ano anterior. Clang! Evan de repente ouviu o som da porta se abrindo e saiu de seus pensamentos. A porta da sala se abriu e ele viu Valerie entrando. Ela usava jeans preto e uma camisa verde, e Evan percebeu que seu rosto ainda estava um pouco pálido. Quando ele viu seu rosto pálido, ele se lembrou de como ela usou alguma coisa e seu poder foi aumentado para o rank B. Você com certeza demorou antes de acordar, Valerie disse a ele depois de entrar no quarto. Ela arrastou o banquinho que estava escondido atrás da mesa onde as frutas eram colocadas e sentou-se nele. Trabalhei muito porque a pessoa que estava comigo era completamente inútil, então é natural que eu descanse bem, disse Evan em tom sarcástico. Quando Valerie o ouviu, sua boca se contraiu, mas ela não foi capaz de refutá-lo. Ela não foi capaz de fazer nada quando eles entraram nas ruínas porque seu poder foi reduzido ao de um caçador rank D, e mesmo tendo lutado contra Carlos ela não foi capaz de detê-lo. Vendo a boca se contorcendo de Valerie, Evan zombou. Vendo a expressão zombeteira de Evan, Valerie suspirou. Sinto muito, por minha causa você quase morreu lá, Valerie se desculpou com a voz genuína de Evan. Evan não esperava que Valerie pedisse desculpas a ele e ficou surpreso por um momento. Mesmo que Carlos tenha vindo capturar Valerie, Evan sabia que era sua decisão ir para a masmorra do mundo gelado com ela. Valerie não o forçou a ir até lá com ela, então ele não esperava que ela pedisse desculpas a ele. Se você está se desculpando, não deveria mostrar alguma sinceridade. Evan pensou e se perguntou se deveria pedir uma recompensa como alguns núcleos de rank C. Mas Evan descartou esse pensamento, embora sentisse que sua pele era bastante dura, até ele sentiu que seria constrangedor pedir uma recompensa quando alguém está se desculpando com ele, mesmo que não tenha sido culpa dela. Você não precisa se desculpar, foi minha decisão ir para a masmorra do mundo gelado com você, e agora estou enfrentando o resultado de minha própria decisão, disse Evan e balançou a cabeça. Ao ouvir isso, Valerie também sorriu e acenou com a cabeça. Depois de um momento, Evan perguntou a Valerie, você pode me contar sobre essa guilda das trevas? Fim do capítulo. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Friedrich Nietzsche.